E aí, tudo massa? Ontem, dia 8 de janeiro de 2023, a gente teve a reprodução fajuta e barata do que foi a invasão no Capitólio em Washington em 2021, nos Estados Unidos. Todo mundo avisou que isso ia acontecer. Todo mundo alertou que o bolsonarismo ia tentar reproduzir aqui no Brasil aquele tipo de ação de terrorismo doméstico de extrema-direita que a gente viu ali. E, de fato, a coisa se reproduziu aqui com a conivência do governador do Distrito Federal e da PM do Distrito Federal. Por que isso rolou e o que é que pode acontecer daqui para frente? Quais as possíveis causas e consequências desse acontecimento que deixa a gente perplexo, porque é um ato de terrorismo doméstico que incita o caos e a anarquia institucional. Isso eu vou te contar daqui a pouco, depois da vinheta. Bom, então como a gente chegou até aqui? Um evento dessa magnitude não acontece do dia para a noite, sem planejamento e sem financiamento forte. Existem alguns setores do empresariado brasileiro, das forças coercitivas, isto é, polícias em geral e exército, né, forças armadas, bem como das igrejas evangélicas, que vinha insuflando esse tipo de ataque de terrorismo doméstico, através de diversas coisas. Apitos de cachorro, isto é, dog whistle, mensagens cifradas destinadas a grupos específicos da extrema-direita, mensagens ambivalentes e ambíguas da parte do presidente, né? Houve uma tentativa de descolamento por parte de certa direita, também autoritária, mas receosa das consequências negativas de um possível golpe de Estado no Brasil, que foi o que a gente viu com o pronunciamento de Mourão, ali no apagar das luzes do governo Bolsonaro, no dia 31, né, de dezembro, bem pertinho do Ano Novo. Então, Mourão, que foi o vice de Bolsonaro, né, não o vice da campanha, o vice do mandato presidencial de Bolsonaro, que era meio brigado com sua família, com o clã, por não ser tão tapado e hidrofóbico quanto Bolsonaro. Mourão tentou tirar o dele da reta e passar uma imagem de que as Forças Armadas não apoiariam, né, nenhum tipo de golpismo. Só quem cai nessa é menino. Na verdade, todas as forças coercitivas, no geral, apoiaram, de certa maneira, esse movimento que a gente tem visto, porque o bolsonarismo comprou, de certa maneira, esses grupos de interesse com um discurso, né, corporativista de não de valorização do profissional de segurança pública, mas vendendo uma visão como se as forças coercitivas tivessem aval para fazer o que elas quisessem, né? Então, o Exército como ator institucional e as Forças Armadas em geral saíram da ditadura militar no Brasil sem ser de cabeça baixa. Saíram sem ser pela porta dos fundos. Saíram com altivez e sem fazer uma meia-culpa em relação a esse período tão nefasto da história brasileira, né, que rendeu tantas coisas ruins, como a hiperinflação e a desigualdade em níveis subsaarianos. Então, o Exército Brasileiro e as Forças Armadas, né, as forças coercitivas, saíram da ditadura imbuídos ainda dessa lógica antidemocrática. Diferente de países da América Latina que também passaram por ditaduras, como a Argentina e o Chile, a gente não fez o exercício de reformular as forças coercitivas. Agora está havendo uma tentativa disso através de cursos de formação, mas no geral o perfil, né, das polícias é um perfil bastante autoritário e de cunho bolsonarista. Basta a gente ver a atuação da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, durante as eleições presidenciais, né? Então, houve um uso político, né? Houve essa colonização do pensamento das polícias, né, por parte de uma lógica autoritária e antidemocrática. E houve também uma colonização muito forte, né, uma politização do pensamento, ou do imaginário, né, simbólico, dito, autodenominado cristão no Brasil. Não se enganem, esse movimento que ocorreu ontem é um movimento cristão, fundamentalista, e mesmo que a gente diga, na prática eles não são cristãos de verdade. Ora, se a gente observar os dados, a gente vai ver que houve um apoio maciço da igreja evangélica em relação a Bolsonaro. Eles dizem que isso ocorreu por conta das pautas morais do bolsonarismo, que em tese seriam mais próximas ao evangelho. Sendo que evangelho é esse, né? Se a gente observar, é uma teologia específica, né, própria de algumas denominações, que não é conservadora, porque pessoas que defecam no Congresso Nacional e pedem a morte de ministro do STF não são conservadores, né? Não são sequer reacionários, são baderneiros.
Isso não tem nada a ver com um pensamento conservador, de pedigree antigo, né, com autores diversos, não tem nada a ver. O próprio conservadorismo em si não necessariamente tem a ver com o cristianismo. A própria figura de Jesus Cristo, ela bateu de frente com diversas tradições de sua época, então é tolo e ingênuo, né, uma visão muito restritiva você colocar o evangelho de acordo com ideologia X, Y ou Z. A Bíblia não é sobre esquerda e direita, mas houve essa instrumentalização do discurso religioso de cunho evangélico no Brasil, como houve também nos Estados Unidos, com todas as incoerências, né, porque Trump também foi um cara péssimo, né, do ponto de vista dos valores cristãos, mas que as igrejas abraçaram por conta desse falso pânico moral difundido por pastores mais interessados em isenção de impostos e diversas benesses de cunho financeiro, agindo como grupo de interesse, do que, de fato, por uma atenção ao texto bíblico. Isso aí é furada, né? Então, bom, no Brasil, todo esse movimento foi gestado pelas forças coercitivas, né? De uma maneira ou de outra. Você pode dizer que eles não atuaram na invasão em si, mas eles deram guarida, né, para essas pessoas. Eles propiciaram esse acontecimento, no mínimo por omissão, e também pela difusão, né, de informações falsas, pânico moral e esquizofrenia social por parte de diversas igrejas, né? Entrando aí num discurso que é teologicamente bem capenga de cosmovisão cristã, entrando num discurso de colocar todo mundo com medo de uma possível ideologia de gênero, uma suposta ideologia de gênero. Nunca vi nenhum pedagogo sério falando de ideologia de gênero, mas pastor tem muitos. E aí isso levou as pessoas a apoiarem o bolsonarismo. E o bolsonarismo descambou nesse movimento de cunho golpista e terrorista que a gente está vendo agora. Essa é a história, né? Entra aí também nessa equação o financiamento de diversos empresários ligados ao agronegócio, mas também até lojas do varejo, né, como o pessoal da Guararapes, né? Você tem a atuação de Flávio Rocha, você tem a atuação do famoso velho da Havan, né? Então, é um movimento articulado e perigoso. Ele começou quando se testou as águas, né, ali depois das eleições, com pessoas acampadas na frente dos quartéis. Acampadas com churrasquinho, espetinho de gato, TV de LED, passando o hino nacional, banheiro químico, tudo isso necessita de financiamento e contou com uma conivência bem errada do Exército Brasileiro. Você vai dizer, não, mas eles não podem expulsar as pessoas. Primeiro, aquilo ali é área militar. Não pode ficar acampado ali, atrapalhando o tráfego, pedindo coisa dentro do quartel. Não pode. Você vai dizer, não, mas não é assim. De repente você vai dizer, não, mas... E os direitos individuais? Faz o seguinte, fica na frente do quartel, com um boné do MST, pedindo melhoria salarial para professor e ver o que acontece. Então é óbvio que houve uma politização das igrejas evangélicas, principalmente, e das forças coercitivas no Brasil. Houve essa colonização, né, do pensamento, essa doutrinação, que eles tanto falam das universidades, mas ocorreu aí a olhos vistos nas igrejas e nos quartéis. E hoje em dia a gente tem essa situação calamitosa. E agora? Bom, agora... as instituições precisam agir. O problema é, quando as instituições respondem com força, isso só alimenta o discurso de vitimização, de golpismo, o famoso mimimi deles, que não aceitam a derrota. Nunca na história da redemocratização, né, a esquerda não aceitou os resultados eleitorais. E a gente está vendo isso na extrema-direita, né? Então, é uma situação muito séria. Lula corretamente decretou intervenção federal e Alexandre de Moraes tirou ali do cargo o governador do Distrito Federal, que é um bolsonarista de carteirinha, tá? A situação é grave porque para peitar essa galera, para a gente conseguir peitar todos esses golpistas, é necessário força política. No entanto, a vitória de Lula foi muito apertada. Por quê? Porque ainda houve um forte ranço antipetista por parte da população e muita gente caiu nesse pânico moral, né, nessa coisa doisladista, de criar uma falsa equivalência entre o PT, que com todos os defeitos, principalmente na seara econômica, nunca desrespeitou os resultados das eleições, e o bolsonarismo, que é essa maloqueiragem que a gente está vendo aí, né? Então, daqui para frente, a gente vive uma situação muito delicada, porque a tentativa vai ser de gerar caos no Brasil. E isso vai gerar consequências sérias, como fuga de capital, né? Consequências sérias como instabilidade jurídica, né? Tensionamento, porque a democracia funciona quando as partes respeitam as regras do jogo. Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. E não é isso que a gente tem visto com a divulgação, né, de fake news e outros tipos
de informação falsa relativos à suposta inverdade das eleições ou um tal de código-fonte das urnas eletrônicas que não seria possível de ser checado, que já se provou uma grande balela. Então, novamente, é uma situação que enseja cuidados. E o que mais me choca é como nada disso tem a ver com o discurso de valorização do trabalhador da segurança pública, como isso não tem nada a ver com um discurso liberal, com um discurso conservador. O que a gente teve foi o crescimento no Brasil de um nacionalismo cristão, meio imitando uma tendência norte-americana, com traços claros de discurso fascista, de extrema-direita. E isso está gerando consequências desastrosas para o Brasil. A gente não consegue andar por conta dessa galera que desrespeita as instituições. Mas isso só ocorreu por conta da leniência institucional que tivemos durante o processo de redemocratização, ao não colocar as forças coercitivas dentro do paradigma da democracia. Isso só ocorreu por conta dessas raízes que estão bem estipuladas, né, na literatura. Isso aqui é um clássico, Rumor de Sabres, de Jorge Zaverucha, onde ele faz um processo de retomada, né, histórica do que aconteceu na redemocratização e comparando, por exemplo, com outros países que viveram ditadura militar, como a Argentina e a Espanha, o Brasil não adestrou suas forças coercitivas, a gente pegou um entulho antidemocrático da ditadura muito forte e, ao mesmo tempo, né, por conta da difusão de teologias muito próximas a um pensamento xenofóbico, de extrema-direita, perigoso, que a gente importou de países como os Estados Unidos, como a África do Sul, e isso influencia muito o perfil do evangélico no Brasil, né? Seja ele neopentecostal, seja ele tradicional e histórico, né? Então é esse o momento que vivemos. Daqui para frente fica a lição, né, a importância da gente tentar imbuir nas pessoas a importância da democracia como método, né, e se respeitar os resultados. Da gente entender que uma coisa é a disputa política no âmbito ideológico, a disputa de visões de mundo, outra coisa é maloqueiragem e terrorismo doméstico. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso está ocorrendo por conta de um processo antigo que contou com a conivência de militares, de pastores e também do próprio sistema político. Porque lá atrás, quando Bolsonaro votou pelo impeachment de Dilma, tudo bem, muita gente votou pelo impeachment de Dilma, ele dedicou o voto dele a Ustra, que foi um torturador conhecido. O que é que aconteceu? Nada. Então é importante uma atuação firme em relação a essas pessoas. E por isso que, com todas as controvérsias, Alexandre de Moraes tem sido o grande fiador da República, porque ele não dialoga nem bate palma para doido dançar. Então a gente tem que tomar esse tipo de atitude mesmo. Acabou o diálogo e não existe anistia possível para esse tipo de pessoa. Então é isso. Espero que você tenha achado interessante essa reflexão. Se curtiu, dá lá o joinha. Se não, dá o joinha para baixo. Fala aí no comentário o que é que você discorda. E é isso. Vamos continuar observando o que tem acontecido no Brasil, né? E por que não no mundo. Então fica aí de olho no canal que a gente vai trazer mais coisas dentro em breve.